Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um desafio de matemática envolvendo alguns elementos interessantes e eu digo para vocês, 7 fatorial dividido por 7 duplo fatorial. Você consegue resolver? Lembrando que no vídeo de ontem a gente falou um pouquinho sobre o duplo fatorial, então se você ainda não assistiu, se você ainda não viu esse vídeo, volte lá porque eu explico detalhadamente para vocês como que se resolve um duplo fatorial. É claro que aqui eu também vou resolver, só que um pouco mais direto. No vídeo de ontem eu detalhei bem, foi um vídeo só falando sobre isso. E aí eu pergunto para você se você sabe resolver e também qual dessas alternativas que corresponde ao seu resultado que você vai encontrar nessa resolução do exercício. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante porque eu trago vídeos de matemática todos os dias para vocês, exercícios desse estilo aqui, né, com desafios, às vezes curiosidades e matemática básica também para vocês. Curta esse vídeo, fortalece demais o meu trabalho e não custa nada para você, tá bom? Agora vamos aqui resolver essas operações. Antes de mais nada, a gente precisa saber a definição dessas duas operações, que são as únicas operações que a gente tem aqui, além da divisão, claro, porque a fração também é uma divisão. Então vamos decidir qual que é o valor do fatorial e qual que é o valor do duplo fatorial, todos eles envolvendo o número 7. Para isso, eu vou usar esse cantinho do quadro aqui para a gente fazer essa definição de forma muito intuitiva e muito fácil de aprender. Eu espero que vocês consigam entender. E aí vamos ver como é que fica. Olha lá. Se eu tiver um valor n e aplicar esse fatorial, que é esse símbolo de exclamação, a definição vai ser o seguinte, gente. Eu vou começar multiplicando o n, que é o próprio número que está sendo aplicado, tá? E vou sempre multiplicar por um número anterior a ele. Se eu pegar um n, o anterior a ele, né, o antecessor ao n, é o n menos 1. Lembrando que o n é um número natural, tá? Depois eu pego o antecessor desse, que é n menos 2. E assim, gente, eu vou fazendo sucessivamente multiplicações por todos os antecessores até chegar no 1. E aqui eu pego 2 e 1, né? Vou multiplicando todos até chegar no 1. E aí depende do tamanho que for o meu número, né? No caso do 7, vai ficar 7, 6, 5, 4, até no 1. Beleza? Deu para entender esse primeiro? A segunda parte vai ser aqui o n duplo fatorial. A definição do duplo fatorial também é um produto, né, uma multiplicação, só que a diferença é o seguinte, ao invés de eu subtrair 1 logo de cara, eu já subtraio 2. Então, a cada vez que eu vou multiplicar, eu subtraio 2 do número anterior. E aí vai ficar o seguinte, n sempre começa pelo valor que está sendo aplicado, tá bom? Multiplicado por n menos 2. E aí depois, em vez de ser n menos 3, é o n menos 4. E assim por diante. Depois n menos 6, n menos 8 e assim por diante. Depende do tamanho do número, né? Isso aqui também vai até chegar aqui. Ou vai ser 1 ou vai ser 2. No caso aqui, como o nosso é ímpar, mas temos um par aqui também, né? Então eu vou colocar aqui, vou separar em dois casos, tá? Aqui é o caso par. O caso par, ele vai até o nosso 4 vezes 2, certo? E o nosso caso ímpar, é bom listar os dois, sabe por quê? Porque como eu estou criando uma fórmula, essa fórmula não vai ser a mesma aqui quando for ímpar. Mas o começo sim, o começo começa com n, depois vai multiplicando n menos 2, depois n menos 4. E aí a diferença é que no final, gente, ao invés de multiplicar por 4, depois por 2, vai ser 3, depois 1. A diferença é muito grande, porque uma só multiplica números pares e a outra só multiplica números ímpares. Mas a definição é a mesma. E como temos as duas aqui, né? O 7 duplo fatorial aqui, que é um ímpar, e o 6 duplo fatorial, que é par, a gente vai precisar das duas definições. Tendo as definições, gente, agora a gente vai resolver rapidinho essa questão. Olha só para você ver. Inclusive, dá para a gente resolver aqui na frente, né? Ó. 7 fatorial vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá pra gente fazer um pouquinho de cabeça e depois aqui não der de cabeça a gente vai operar aqui no cantinho, nesse espaço do quadro aqui, tá? Começando, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. 24 vezes 5 dá 120.
120 vezes 6 dá 720, e agora a gente tem que multiplicar 720 vezes 7, que é difícil fazer de cabeça, né? 720 vezes 7, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 2, 14, sobe 1, que vai ficar 49, mais 1, 50. Olha só, 5.040, até que ficou um número bonitinho, né? Razoável aqui. Esse número, então, vai ficar 5.040. Vou colocar aqui pra gente. Nossa, vai ficar confuso, né? Daqui a pouco, vamos guardar esse valor aqui, já que eu ponho na divisão ali, tá? Dividido por 7 duplo fatorial. Vou fazer aqui embaixo, tá? Igual a 5.040. Isso tudo vai ficar sobre... Agora vamos fazer o 7 duplo fatorial. Lembrando que o 7 é um número ímpar, tá? Então a gente vai usar essa definição aqui, acabando com o número 1. Vamos começar então com o 7 e vamos multiplicar por 2 a menos que ele, que é o 5. E depois vamos multiplicar por 2 a menos que ele, ou 4 a menos que o 7, que é o 3. E depois um 1, como tínhamos aqui no final, né? Muito bem, 7 vezes 5 dá 35, 35 vezes 3 dá 105. Muito bem. Aqui, gente, temos uma divisão interessante, que inclusive dá para a gente utilizar alguma estratégia para aprender ou relembrar a divisão aqui de números grandes, né? 5.040. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um método fácil, sem precisar fazer essas contas todas, tá? Usando a simplificação. Mas aqui é importante a gente fazer os dois casos, porque nem sempre a pessoa consegue simplificar. E aí é bom a gente frisar aqui, se eu chegar nessa divisão, o que eu faço, né? É só dividir tranquilamente. Vamos mostrar como que faz. Ó, eu vou selecionar o 104, porque o 50 já não é suficiente, né? Então tem que ser 504. Aqui, ó, vão ser 4 vezes, porque se fosse 5, daria 525. Então aqui vai ficar 4. 4 vezes 105 vai ficar 420. Subtraio aqui, vai ficar 4, 50 menos 2, 8. Abaixo, o zero, ó, vai ficar 8 por dar 800. 8 vezes 5, 40, 840. Então é 8, exatamente 8. 8 vezes 105, 840. Resto zero. Portanto, o resultado da divisão, que é o resultado da nossa expressão, do nosso desafio, é igual a 48. Vou até fazer um sublinhado aqui, porque esse é o resultado que a gente queria encontrar. E agora, lembra que eu falei para vocês que dá para fazer uma simplificação? Quando a gente abre aqui esses dois fatoriais em multiplicações, a gente tem multiplicação em cima e embaixo, separados aqui, né, por uma divisão. Isso é muito bom, porque as duas operações elas são inversas, então a gente consegue simplificar de uma maneira muito simples. Olha para você ver. O 1, que não faz tanta diferença, corta com 1. O 3 pode simplificar com 3. O 5 simplifica com 5. E o 7 simplifica com 7. Olha que legal que ficou. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. É claro que pularia uma etapa muito grande. Se você estivesse fazendo uma prova, é melhor fazer assim, tá? Não faça desse jeito. É claro, se você não lembrar, não tem problema. O importante é acertar. Mesmo que você acerte demorando um pouquinho mais, é melhor do que você errar fazendo rápido, né? Tem várias escolhas que a gente pode fazer. Muito bem, chegamos no 48. Se você já encontrou esse valor, parabéns, você já acertou essa questão. Agora a gente tem que tentar resolver aqui essas operações das alternativas para tentar encontrar o resultado correto dessa questão, beleza? O 6 fatorial é a mesma definição daqui de cima, ó. Eu vou pegar 6 vezes 5 vezes 4, sempre vai diminuindo de 1 em 1 até chegar no 1, certo? Aqui, gente, a gente tem que fazer a nossa continha de multiplicação. Então a gente vai começar resolvendo do menor para o maior, eu acho que fica mais fácil, né? 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, aí tem a tabuada, né? 24. 24 vezes 5 dá 120, como a gente tinha feito ali em cima, né? E 120 vezes 6 é 720. Recordando aqui, eu vou circular, mas não é a nossa resposta. Passou longe, né? Ficou bem maior do que o resultado que a gente desejava encontrar. Beleza. Mas aplicamos, né, pelo menos mais uma vez aí a definição do fatorial para a gente poder treinar um pouquinho. Beleza. A segunda alternativa, gente, a segunda opção para a gente de resposta
é um primorial. O primorial não tem a ver com essas aqui, então a gente tem que definir para vocês, tá? O primorial, ele vai ser o seguinte, eu vou precisar desse conjunto de números aqui, ó, que são os números primos. E eu vou mostrar para vocês quais são os primeiros números primos para a gente utilizar nessa questão aqui. Os primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. São números que possuem apenas dois divisores. Então, números que têm divisores só ele mesmo e o 1 são chamados de números primos. Então, a gente vai utilizar aqui esses números primos para compor esse 6 primorial. Qual que é a definição do primorial? Eu vou multiplicar todos os primos menores ou iguais ao 6 e vou colocar aqui numa multiplicação, né? Beleza. 6, ele não é primo, então ele já não entra na nossa conta do primorial. Eu vou pegar somente os menores do que ele. Os números primos menores do que 6 são 5, 3 e 2. Então são esses os números que eu devo multiplicar para encontrar o resultado do 6 primorial, que é 5 vezes 3 vezes 2. Olha que coisa interessante, isso o pessoal já até comentou uma vez no vídeo aqui. O 6 primorial é a mesma coisa, né? Tem o mesmo valor do que o 5 primorial. Porque como o 6 não entra na conta, o 5 ali que acabou dominando aqui, né, o nosso primeiro lugar. Então, 5 vezes 3 vezes 2 também é o valor de 5 primorial. É uma coisa interessante que acontece nos primoriais e isso é interessante de falar para vocês, tá? Agora vamos fazer a conta. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 é igual a 30 e não é a nossa resposta. Beleza. Agora temos aqui o 6 termial. O termial, gente, é uma operação interessante, tá? Que dá para definir aqui para vocês, tá? O n termial, ele vai ser igual. A definição vai ser a mesma do que o fatorial, só que tem uma diferença, claro que não é a mesma, né? Mas ela é a mesma ideia. Ele vai ter uma diferença e é uma diferença muito simples. No lugar da multiplicação, eu vou colocar a adição. Então o termial ele vai adicionar os números menores ou iguais ao valor, ao invés de multiplicar. Então, pela definição, vai ficar n mais n mais menos, n menos 1, tá? Perdão. N menos 1 mais n menos 2 e assim, gente, até chegar no 1. Então ele vai somar os números menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado. Se a gente pegar o 6 termial, então, vai pegar os mesmos números do fatorial, só que vou adicionar. Vai ficar 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Para fazer essa soma é simples. 6 mais 5 é 11. 11 mais 4 dá 15. 18, 21. 21 é o valor do 6 termial. Interessante, né, gente? Deu 21, vou circular aqui. Não é a nossa resposta também, mas já serve para a gente aprender aqui a definição do número termial. Vou trazer um vídeo sobre os termiais também, tá? Aguardem que eu estou preparando para vocês, tá bom? Agora o último, para a gente poder aplicar a última vez o duplo fatorial. Lembrando a você que se você não assistiu ainda o vídeo anterior, tá falando um pouquinho mais sobre o duplo fatorial, tá bom? Para vocês, trazendo um pouquinho da história, da onde que apareceu, quem que escreveu pela primeira vez, né? E assim por diante. Então dá uma olhadinha lá no vídeo que é muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Agora, gente, 6 duplo fatorial, então, usando essa definição dos números pares nele, né? Vai ficar 6 multiplicado por n menos 2, né? Que no caso aqui é o 4, multiplicado por 2 pelo 4 menos 2, que é 2. E aqui parou, né? Sempre para no critério aqui, no número 2. E agora é só a gente fazer essa multiplicação. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. E esse aqui, gente, é o resultado que a gente desejava encontrar. Chegamos na resposta correta e acabamos por aqui, né, o nosso desafio. Essa aqui é a resposta, bateu com o nosso resultado. Se você conseguiu acertar essa questão, parabéns, eu te parabenizo, né? Deixe aí nos comentários para eu ver se você conseguiu ou não. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, chame mais gente para poder assistir aqui os vídeos de matemática que eu trago aqui no canal. E claro, se você ainda não se inscreveu, não perde tempo, tá bom? Deixe aí a sua inscrição porque vai ser muito importante.
Também agora o canal tem um clube de membros, eu gostaria de agradecer aos membros aqui do canal, somos 2 membros, e eu gostaria de convidar você, se você quiser me apoiar de alguma maneira um pouquinho mais direta, né? Você pode se tornar membro também aqui do canal, deixando aí uma pequena quantia aí por mês para me ajudar na produção dos vídeos daqui, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.